Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Neste dia eu vou continuar a minha exposição na carta aos Hebreus. Eu já meditei no início do capítulo 9, do capítulo 10, do versículo 1 até o 18. Ele falou sobre o sacrifício de Cristo é superior e ele foi perfeito. Inclusive no capítulo 9 ele falou sobre o santuário perfeito, o santuário celestial. No início do capítulo 10 ele falou sobre o sacrifício de Cristo. Ele foi um sacrifício perfeito. E agora, a partir do versículo 19, ele vai focar mais no que se diz respeito à verdadeira adoração. E ele começa desta forma o versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, do versículo 19 aí até o versículo 25, ele vai falar sobre a verdadeira adoração, que agora nós podemos nos aproximar de Deus por um novo e vivo caminho. Por quê? Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote é que ia até a presença de Deus ali no santuário. O acesso às dependências ali do santuário e também do tabernáculo em si somente poderia ser feita pelo sacerdote. E no lugar santíssimo, que é o local onde estava a presença de Deus representada pela Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era escolhido dentre os seus irmãos, ou seja, dentre os sacerdotes. E ele era escolhido para que somente uma vez no ano, no nosso calendário seria aproximadamente no dia 10 de outubro, ele entraria no lugar santíssimo e ofereceria o que? O sacrifício. Ele seria o representante do povo diante de Deus. Ou seja, somente uma pessoa é que tinha acesso a este caminho que ia até a Deus, ou que tinha acesso à presença de Deus. Agora, ele fala, portanto, irmãos, temos plena confiança, ou seja, plena que é total confiança, para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, tinha um lugar santo, o primeiro compartimento, e o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Através de quem? Eu posso entrar lá sozinho? Não, eu entro lá através do sangue de Jesus. Assim como na antiga aliança, os sacerdotes eles não poderiam entrar sem sangue, eles entravam com sangue alheio, de touros e de bodes. Agora Jesus, ele entrou com o seu próprio sangue e ele abriu o caminho, ele diz aqui que abriu um caminho por meio do véu, isto é, o seu corpo. Assim como o seu corpo foi rasgado ali na cruz do Calvário, também ele abriu, ele rasgou o véu do templo ali em Jerusalém e agora nós temos acesso a Deus. E ele fala aqui que nós temos um grande sumo sacerdote.
um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E sendo assim, olha, sendo desta forma, que já que nós agora temos essa total liberdade de acessar ou de ter acesso à presença de Deus por um novo e vivo caminho, através da pessoa de Cristo, e que Cristo é o grande sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, quando nós nos aproximarmos de Deus, temos que ter o quê? Olha, sendo assim, aproximemos de Deus com um coração o quê? Sincero, ou seja, um coração verdadeiro, não um coração falso, um coração hipócrita, porque nem adianta eu tentar me aproximar de Deus com um coração hipócrita, pois Deus conhece o meu coração. Um coração, ele usou a palavra aqui, aletinos, ou seja, um coração verdadeiro, um coração confiável, um coração que Deus possa confiar, por isso, e com plena convicção de fé. Então, além de eu ter um coração verdadeiro, um coração confiável, eu tenho que ter total convicção de fé. E ele fala aqui sobre os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Assim como lá no Antigo Testamento, a água com as cinzas de um novilho aspergido sobre as pessoas cobria ou purificava, tornava, santificavam as pessoas, agora também nós temos o quê? Que comparecer diante de Deus não com os nossos corpos aspergidos com água, mas agora ele fala do nosso coração. É onde está as nossas emoções, os nossos pensamentos, onde está a nossa vontade, é onde que se processa todos os nossos pensamentos. Este local agora é que deve ser aspergido, para que nós tenhamos o quê? Uma consciência limpa. E ele diz aqui, apeguemos, ou seja, reter firmemente, coetios, reter firmemente, manter com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, quem é que prometeu? Foi Deus. E Ele é fiel. E outra coisa que ele diz aqui também, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos o quê? O amor e as boas obras. Tenhamos consideração para com os outros, para com o nosso próximo. E nos incentivarmos. Incentivar o quê? O amor e as boas obras. E outra coisa que ele fala também é não deixar de congregar. Não deixem de reunir. Tudo indica que esses hebreus que estavam sofrendo perseguição por parte dos hebreus que não tinham convertido a Cristo, esses hebreus, eles estavam perseguindo a esses judeus ou esses hebreus conversos ao cristianismo. Então eles estavam deixando de congregar. Olha, não deixem de congregar como alguns estão fazendo. Alguns estão tendo esse costume de não congregar. Mas procuremos encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia. Esse dia aqui, com certeza, ou era a vinda de Cristo, ou era o dia em que o templo em Jerusalém seria destruído e haveria total perseguição para todos os judeus. Não sabemos o que o autor tinha em mente com relação a esse dia. Seria a vinda de Cristo, ou seria o dia da destruição ali de Jerusalém. A partir do versículo 26, ele faz um alerta com relação àqueles que rejeitam a Cristo. Então pode ver que ele fala, no início do capítulo, ele fala sobre o sacrifício superior de Cristo, perfeito. Depois ele fala da verdadeira adoração, em que nós vamos até o Pai com um coração sincero. Esta é a verdadeira adoração. Agora ele fala da rejeição com relação àquilo que Cristo fez por nós. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, voluntariamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Como mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele santificou e insultou o Espírito da graça? Pois que conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Está lá em Deuteronômio 32, 36. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tudo isso aqui está em Deuteronômio 32, 35, 32, 36. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, e aí ele cita Abacuque 2, versículo 3 e 4. Inclusive, este texto aqui ele é citado na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, e agora o escritor aos Hebreus também cita. Claro que cada um focou ele de uma maneira diferente. O caso aqui, na carta aos Hebreus, ele foca no que se diz respeito à fé. Aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E encerrando aí, nós porém não somos nós somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, o que o escritor dos Hebreus está querendo dizer aqui nestes versículos, do 26 até o 39? Ele falou assim: olha, se vocês continuarem a pecar deliberadamente ou voluntariamente, sabendo que vocês estão transgredindo, já não resta mais sacrifício para os pecados. Pois lá no Antigo Testamento, tudo aquilo que era feito, todos os sacrifícios eles eram sombra daquilo que realmente haveria de acontecer. E o sacrifício antigo ele servia somente para cobrir os pecados. E todos os anos havia o quê? O aniversário do pecado. O dia em que todos relembravam assim o pecado. Mas agora não. Jesus, ele fez um sacrifício perfeito. Se ele fez um sacrifício perfeito, e se vocês continuarem a pecar deliberadamente, então já não resta mais sacrifício. Acabou. Não resta sacrifício. O que resta é somente uma expectativa de fogo intenso que vai consumir aqueles que são inimigos de Deus. E ele falou assim: olha, lembra lá na antiga aliança? Aqueles que pecavam contra a lei, ou seja, aqueles que pecavam deliberadamente ou voluntariamente, transgrediam a lei dada por Deus a Moisés voluntariamente, o que acontecia a ele? Ele morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E agora é o seguinte: com mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou o Filho de Deus, ou pisou aquilo que o Filho de Deus fez? Profanar aqui é não dar o devido valor, não dar a devida atenção ao quê? A aliança, ao pacto pelo qual ele foi santificado. Então, olha, vocês profanaram, vocês não deram atenção ao sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Ou vocês insultaram o quê? O presente que Deus deu para vocês.
E ele agora diz aqui, que cita aqui o Deuteronômio 32, 35 e 36, que a mim pertence a vingança e eu vou retribuir. É triste essa parte deste capítulo, mas é a realidade. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando alguém peca deliberadamente, voluntariamente, o que diz aqui, que para ele não resta mais esperança, a não ser uma expectativa de fogo. E lembrem-se que dos primeiros dias, parece que o autor queria refrescar a memória desses hebreus, dos primeiros dias que eles começaram a caminhar no cristianismo. Depois que vocês foram iluminados, eles eram recém-conversos ao cristianismo. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. No início, vocês foram capazes de suportar muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos ao quê? A insultos, tribulações. Outras ocasiões, vocês foram solidários com os que assim foram tratados, eram solidários uns com os outros. Vocês se compadeciam dos que estavam na prisão. Compadecer é sofrer junto. Vocês sofriam junto com aqueles que estavam na prisão e aceitaram alegremente, vocês aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, porque era comum naquela época, quando as pessoas convertiam ao cristianismo, ele tinha os seus bens arrestados. Então, o cristão ele sofria de todas as formas. Por quê? E sofrendo dessa forma, mesmo assim, eles continuavam firmes, porque eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E ele falou assim, por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Aqui é coragem, não abra mão desta coragem que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Você está falando de Abacuque. Abacuque viveu um período muito triste da história de Israel. Por isso que o justo viverá pela fé. Inclusive, se você lê Abacuque, chegou um ponto que Abacuque ele começou a fazer uma queixa a Deus com relação a tudo que estava acontecendo. E ele chega à conclusão que diante daquele quadro caótico que viveria o povo de Israel, ali há 600 anos antes de Cristo, logo no início do cativeiro, os justos deveriam viver pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E aqueles que não retrocederam, não foram infiéis a Deus, ali no período do cativeiro, eles tiveram a oportunidade de retornar para a sua terra. Nós, porém, eu falei assim, nós, com certeza o escritor era um hebreu também, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Porque lá no passado, os que retrocederam foram destruídos. Nós não somos como aqueles que retrocederam e foram destruídos, mas dos que creem e são salvos. Está aí, portanto, o final do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.